sopraste tua vida em mim, e tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Cadê os pequeninos? Vem pra cá. Não vai chamar duas vezes não. Vem, vem. Vem para cá todos, vem. Amém? Vamos ficar em pé, igreja? Vamos orar? Estenda a sua mão. Deus, em nome de Jesus, guarda a vida, Senhor, desses pequeninos, ó Pai. Sabemos que por enquanto são pequenos, ó Pai. Mas olhando, Senhor, para a frente, Pai, vemos grandes homens de Deus, grandes mulheres, Senhor. Guarda a vida deles, livra, Senhor, de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Aleluia. Boa noite, graça e paz. Amém? Que domingo maravilhoso que o Senhor separou para nós. Amém? Diante, de todas as circunstâncias, o Senhor nos guardou e nos trouxe para a casa dele. Como é bom estar na casa do Pai, como é bom sentir-se acolhido, seguro, pelos braços do Pai. Nós estávamos em casa se preparando para sair e eu estava, acho que me trocando, e a Janaína me chamou a atenção, porque começou o domingão do Faustão, e ele se pronunciou da seguinte forma: boa noite, bem-vindo ao país do caos. A primeira palavra dele. Ela me falou, me deu um choque, porque nós estamos vendo, mas nós sabemos que não é o país do caos. Nós estamos passando por um ajuste necessário, Nós estamos passando por tudo o que é necessário. E nós cremos que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas, que Ele é quem está comandando tudo. Nós temos irmãos caminhoneiros aqui desta casa, Nós temos parentes, então a gente entrega tudo na mão do Senhor. O que tiver que ser feito, vai ser ajustado, E nada, toda a terra, para ela dar um bom fruto, ela tem que ser arada, ela tem que ser mexida. Então eu creio que Deus está mexendo com tudo isso. Nós vimos vários políticos sendo presos, ex-presidente, deputados, toda a direção lá do parlamento, tem vários deles presos. Mas parece que eles não acreditaram e eles continuam com aquelas barbaridades que eles estão fazendo. Mas o Senhor, Ele tem como parar isso. E eu creio nas mãos do Senhor. Deixa tudo acontecer. Nós só estamos aqui para obedecer Ele. E nós que temos Jesus, nós estamos guardados, eu creio. E eu sei que nós vamos passar por mais essa. E lá na frente nós vamos colher lindos frutos dessa reviravolta que está sendo feita. Amém? Hoje o Senhor, Ele colocou no meu coração. E eu estava pensando a respeito, e tem muito a ver com o que nós estamos vivendo hoje. Com o que nós estamos passando hoje por essa situação. Quem de nós, há 10 dias atrás, poderia imaginar que hoje nós não teríamos gasolina? Muitos de nós, como o Li, está com o bolso cheio.
Pode mandar vir um caminhão de gasolina, mas hoje nós não temos aonde comprar. Quantos de nós poderia imaginar isso? Que iria chegar o tempo de nós termos dinheiro, nós termos condição, mas não ter o que comprar. Nós vivemos num Brasil que é aberto, nós temos de tudo. O que você planta, você colhe. Nós não poderíamos imaginar isso. Mas o Senhor, Ele vem apontando para isso, que Ele ia ajustar. Teve um profeta aqui nesse altar que ele falou: Deus vai dar um passo atrás. Vai deixar com que a nação se resolva, mas Ele está no comando. E nós já começamos a ver a mão de Deus. Ele ajustando as coisas. Porque bastou Ele dar esse passinho atrás para a gente ver tudo o que está acontecendo. Não basta a gente ter com o que comprar. A gente tem que ter o que comprar. E por enquanto nós não estamos tendo. E nós temos que aprender a viver até mesmo nesse caos, né? Porque ninguém de nós vai morrer. Eu estava me lembrando com isso que está acontecendo quando a minha primeira filha nasceu. Eu não tinha condição de ter um automóvel, não tinha condição mas nem sequer de pôr gasolina. E eu vivi muito bem, eu estava olhando para ela, tem quase 20 anos já. Então ninguém morre, irmão, pode ficar tranquilo. Nós vamos passar por essa situação e amém. Vamos para frente. Por algum tempo, ou até mesmo alguns anos de nossas vidas, vivemos ansiosos e angustiados, querendo resolver de alguma forma. Mas hoje nós estamos vivendo um dia que nós não conseguimos resolver. Nem que você queira. Não tem o que fazer. O meu irmão me ligou ainda agora, ele falou: olha, tem um rapaz aqui em Ribeirão vendendo álcool. É um galão de 50 litros por R$200. Eu falei: meu Deus, como as pessoas gostam de se aproveitar do caos, da situação. Tem aquele que chora e aquele que vende lenço. Onde já se viu uma situação dessa? Pessoas querendo se... Tem quem trabalha com o seu automóvel, é necessário abastecer. E tem que passar por uma situação dessa. Mas Deus, Ele é fiel e justo na nossa vida. Eu falei para ele: não cai nessa não, cara. Tenha fé que tudo vai se normalizar. Amém? Qual a direção a tomar quando nós chegamos a uma situação como essa? Quantas vezes na sua vida, na minha vida, eu já parei e olhei para um lado, olhei para o outro, vou fazer o que agora? Quantas pessoas hoje vão dormir sem saber se vai conseguir trabalhar amanhã? Se vai chegar num ponto de ônibus, vai ter o ônibus. Se vai chegar, vai conseguir dar partida e ir trabalhar e abastecer e voltar. Talvez você não se fez essa pergunta, mas eu já me fiz por muitas vezes. O que fazer agora? Diante do caos, diante da situação. Hoje nós vivemos um caos não feito por nós, né? Esse caos ele foi gerado pela situação, pelos governantes, porque chegou um momento que não dá mais. Se os caminhoneiros não param, não fazem esse movimento, a gente não sabe onde vai parar. Mas alguns caos são nós mesmos que causamos, que fazemos. E a gente chega, para e olha e fala: e agora? O que eu faço da minha vida? Para onde eu vou? O que eu faço? Vou para cá, vou para lá? Qual é a direção? Qual é o destino a ser tomado? Hoje eu quero falar com vocês a respeito de destino. Destino e propósito com Deus. Mas destino me traz uma palavra que eu sempre acreditei que... conheci uma Janaína por destino. Coisas do destino, caiu do céu. É um anjo, é uma princesa. Não, não é. Destino é uma direção a ser tomada. Você não chega num aeroporto e olha lá, voo de São Paulo sem ter nada lá. O avião ele sai com destino. São Paulo a Rio de Janeiro. De Rio de Janeiro a Santa Catarina. Tudo na nossa vida tem que ter um destino. E você? Você está com destino? Você está com uma direção a ser tomada? Você está seguindo em uma direção? Qual é o seu foco? Qual é a sua direção? Deus ele nos coloca, todos nós sabemos que Deus ele tem um propósito de vida em nossas vidas.
E é o melhor, cara. O que você pensou nesse momento é mais do que isso. Nós não conseguimos ter menção do que Ele tem para cada um de nós. Eu vi o nosso apóstolo, né, dando aquela mensagem, falou: pastor Wilden vai estar aí com você. Eu falei: meu Deus, cara, que isso, coitado de mim. Por quantas vezes, quando eu cheguei aqui nessa igreja, eu ficava meio encolhido, falava: cara, essas pessoas não sabem quem eu sou, o lixo que eu sou, o lixo que eu me encontrava. Mas Deus, Ele vai mexendo, Ele vai fazendo da forma dEle. E eu nunca imaginei, né, ser um pastor. Eu falo para minha esposa, para minhas filhas, elas sabem o quanto eu evitei, nós evitamos isso. Mas nós não temos poder com Deus, contra Deus. Que seja sempre feita a vontade dEle em nossas vidas. Amém? O que fazer quando nós não temos um destino? As nossas dúvidas chegam a ser o que vamos comer e beber. Quantas vezes nós se perguntamos: e amanhã? Como que eu vou fazer? O que eu vou dar para essas meninas comer? O que eu vou fazer? Nós vamos se vestir com o quê? Do jeito que está a situação. Mateus 6,25, você não precisa abrir, não. Portanto, eu lhe digo que se não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao de comer, o beber e o vestir. Isso é o papai que está falando. Mas a gente, na nossa angústia, na nossa vontade, no nosso desejo, a gente quer resolver tudo com as nossas próprias mãos. Não quer deixar esse tipo de preocupação tão simples para que Ele resolva. Mas Ele age nas complexas e também nas simples. Ele sempre nos mostra que Ele é Deus em nossas vidas. Irmãos, eu plantei um pé de maracujá, coisa mais linda. O cara trouxe do interior para mim a foto. O maracujá parece uma manga. Meu Deus. Ele me deu, plantei na horta, coisa linda. Aquilo foi crescendo, foi tomando toda a cerca em volta da horta. Eu falei: meu, já estou vendo os frutos. E saía umas flores, a coisa mais linda. E a flor, passava um tempo, ela caía. Isso já tem, acho que quase um ano. Falei para a Janaína: eu vou passar o facão. Esse negócio não está dando certo. Eu quero o fruto, eu não quero a flor. E Deus, Ele ministrou no meu coração que é tudo ao seu tempo. E lá não tinha, é mangaba que fala? O besorrinho que vai lá e polisa ela. E ontem eu tive o prazer de ver o besorrinho dentro da flor, gerando o fruto. Então isso é a mão de Deus e Ele falando: é tudo no meu tempo. Quando eu senti que tem que dar fruto, você vai dar fruto. E assim é na nossa vida. E assim somos nós na mão do Senhor. Nós só temos que tomar a direção certa e andar rumo ao nosso propósito. Amém? O que nos impede de pensarmos da forma que Deus quer que nós pensamos? Ele fala para nós confiarmos e entregarmos tudo à mão dEle. Só que muitas vezes a gente não faz isso. A gente vem à igreja, se alimenta, ouve, né? Nos aquece a palavra, os cânticos, os louvores, a adoração. Porém, requer de algo a mais. Na segunda-feira que nós pegamos essa palavra, que nós ouvimos e colocamos-a em prática. E passamos a fazer com que nós ouvimos. Quantas vezes nós deixamos esse tesouro guardado em um canto aqui dentro de nós? E nós não praticamos e voltamos para aquela nossa velha vida, para aquela procura de um lugar, a procura de um destino. Nós temos que pôr em prática tudo aquilo que nós ouvimos do Senhor. Amém? Isso acontece também quando Deus nos revela através de uma palavra, através de um versículo. Quantas vezes, meu irmão, você não precisou vir à igreja? Você abriu um versículo ou alguém te deu uma palavra e você vê que Deus está falando com você, você sentiu aquilo que é Deus falando com você. Mas tem algo dentro de nós que nos impede de acreditar que é Deus falando conosco. Isso é a nossa incapacidade. É o nosso achar. Deus, Ele nos capacita, Ele nos leva adiante do que nós podemos chegar.
mas nós dentro nos limitamos. Falei, eu não sou capaz. Não é comigo que Deus está falando. Não, é para o meu irmão, é para minha irmã. Se meu irmão estivesse aqui hoje para ouvir essa palavra. Mas Deus está falando comigo e com você nessa noite. Nós precisamos ter um destino. Nós precisamos andar focados no propósito de Deus. Ele tem um propósito para cada um de nós aqui. Você concorda? Você acredita que Deus tem um propósito na tua vida? Que não é por acaso que você está aqui essa noite? Amém? Tudo aquilo que nos afasta do Pai. Quando não temos uma direção, não temos um destino. Eu nunca fiz isso, mas eu já conversei com pessoas que falam assim, eu peguei o carro, saí sem destino, cara. Eu vou andar até chegar em algum lugar, porque eu não aguento mais. Eu fiquei imaginando qual é a angústia que faz uma pessoa sair sem destino. Eu já pensei, eu já tive alguns destinos que não eram de Deus na minha vida, mas sempre com destino. Quando não temos destino, não alcançamos um propósito. Quando não temos um destino, nós não alcançamos o propósito de Deus. Mesmo no destino errado, talvez que nós tenhamos tomado, Deus ele pode nos trazer a trajetória correta, ao propósito dele. Hoje eu quero te fazer uma pergunta. O seu destino te leva ao propósito de Deus? A direção que você tem tomado, não só de estar aqui hoje, mas aqui aonde você estava ontem, aonde você vai estar amanhã. Esse propósito, essa direção tem te levado ao propósito de Deus? Nós sabemos que Deus ele tem o melhor para cada um. E nós buscamos isso constantemente. Talvez não por mim, mas eu quero o melhor para minhas filhas, eu quero o melhor para minha esposa, para meus pais. Às vezes nós somos assim, meio ingratos, né? Em falar com Deus, Deus, não faz para mim não. Mas nós estamos ali englobados. Ele, quando Ele nos alcança, Ele alcança a geração. Às vezes nós pedimos por um pequenino e Ele está abençoando toda a geração. Nós temos que estar na direção correta. Nós não podemos nos desviar, sermos um aqui e outro fora. A visão que você tem de você, a visão que você tem hoje de você, não é a visão que Deus tem. Por muitas vezes nós chegamos aqui de cabeça baixa, triste, somente querendo ouvir a palavra ou o louvor e ir embora do mesmo jeito. Não é a visão que Deus tem de você. Ele olha para você, Ele consegue olhar e ver, nossa, através dessa vida tem um vitorioso, um guerreiro, um lutador. Através dessa pessoa eu vou ganhar muitas vidas para Jesus. Eu vou trazer muitas vidas para mim. E nós olhamos para nós não acreditamos. Falamos que nós somos incapazes. Nós nos limitamos a falar, não, eu recebendo aqui já está bom. Não é o propósito de Deus para mim e para você. Ele quer que nós alcancemos vidas que estão presas, realmente amarguradas, trancadas no inferno. Nós precisamos quebrar isso, né? Fala, é comigo, Senhor, que o Senhor está falando hoje. Eu quero estar cumprindo esse propósito. Eu quero sim tomar essa direção e ir avante. Eu não quero ficar parado. Golias, ele desprezou Davi. O que aconteceu com Golias? Um gigante. Quem de nós diria que Davi, pequenino, um ruivo, um frágil, iria dar conta de Golias? Simplesmente Golias o desprezou. E quando nós desprezamos o propósito, olha o que acontece. Abra a tua Bíblia em Gênesis 25, por favor. Eu vou ler a partir do 30. Gênesis 25, 30. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me,
Peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chama o seu nome de Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me sirva logo, a primogenitura é sua. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu. E levantou-se e foi-se assim. Desprezou Esaú a sua primogenitura. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai. Papai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, ela nos traz vida, Senhor. Pai, me diminua, Senhor. Sabemos que eu, diante da Tua palavra, não sou nada, Senhor. Pai, mas usa a minha vida, Senhor, para trazer, Senhor, o Seu querer aos Teus filhos, ó Pai. Nós Te glorificamos e exaltamos, Senhor, porque o Senhor é quem nos traz vida. Amém. Essa palavra nós vemos que Esaú, ele tinha a primogenitura. Esaú, filho de Isaac, Rebeca. Nós vemos uma família que está aqui na Bíblia, uma família muito importante para Deus. E Esaú, quando ele recebeu a primogenitura dele, o filho mais velho, eu vejo que ele era um homem assim, desde o ventre da sua mãe. Quantos, filhos mais velhos nasceram sozinhos? Ele não, ele e Jacó eram gêmeos. E assim, ele teve essa vantagem por nascer primeiro. E ele nascendo primeiro, ele era o mais velho. Ele é quem tinha o direito de herdar tudo aquilo do seu pai. E quantas das vezes nós temos direitos e nós não damos valor? Deus, Ele nos dá de direito os céus e a terra, mas nós não damos valor. Passamos por cima de tudo isso e vamos seguindo da nossa forma. E Esaú, por um momento da sua vida, ele quis passar a sua primogenitura. Jacó, eu digo que ele se aproveitou, porque ele fez por onde que Esaú passasse aquela primogenitura. Jacó sabia do que estava querendo, ele já estava atrás disso há tempo. E Esaú não se deu conta do que ele estava passando. Talvez naquele momento não teria valor, porque ele não tinha posse daquilo, O seu pai ainda era vivo. Mas quando seu pai morresse, imagina todas as bênçãos sobre a cabeça, sobre a vida de Isaac, iria passar para aquele filho que tinha direito à primogenitura. E ele, um dia com fome, como disse aqui a palavra, ele falou: eu troco, eu estou morrendo de fome, eu troco a minha primogenitura por um prato, por um guisalho desse, por uma carne dessa. E Jacó, mais que depressa, fez essa troca. E ele tomou posse da primogenitura, daquilo que Deus tinha, do projeto de Deus na vida de Esaú. Ele entregou na mão de Jacó. Então nós vemos que ele desprezou ali a primogenitura, a bênção de Deus sobre a sua vida. E quando nós desprezamos o que Deus tem para nós, nós pagamos um alto preço. Eu falei para vocês que Golias desprezou Davi. E o que aconteceu? Davi, pequenino, foi lá, lançou e matou Golias. Quantas vezes nós olhamos para a nossa casa, quantas vezes nós olhamos para a nossa família e desprezamos? Eu queria falar em especial com os jovens, que está no meu coração desde manhã. Quantas vezes, jovens, eu estou falando com você porque eu me vi nessa forma. Ainda jovem, eu falava: por que eu nasci nessa família? Queria nascer numa família melhor. E o que me levava a pensar isso, cara? A desprezar a minha família, meu pai e minha mãe, que tanto lutava para manter o lar, para me dar dignidade. O que gerava dentro de mim? Esse desprezo. Isso não é normal. Nós precisamos corrigir isso. Nós precisamos se atentar para quando isso está acontecendo e corrigir e voltar ao destino, à direção correta. Nós não podemos seguir adiante
tendo desprezo por as coisas de Deus na nossa vida. Deus, Ele planejou, Ele projetou a família. É algo tão valioso, é o mais valioso que Deus projetou e deu aqui para nós aqui na terra, para que nós olhássemos um pelos outros. E quantas vezes nós não damos valor à nossa família? Nós falamos de uma família de Isaac, Rebeca, Esaú, Jacó, quantos outros filhos? E nesse caso, Esaú, ele desprezou o que Deus tinha para ele. Talvez você olhe para o teu carro velhinho lá fora, fala, meu Deus, como eu queria outro carro. Isso só acontece, irmão, quando a gente está fora da direção. A gente está fora do destino. Você pode ter o velhinho, mas você pode ter um novo também. A hora que lançar outro, você vai falar, eu quero outro, não quero mais esse. Não sei se já aconteceu com você, mas você compra um celular, o top dos top, os da galáxia. Quando lança outro, você fala, não quero mais esse, quero outro. Isso é quando a gente já não está mais contente com nada. E a gente fica tentando alcançar, e a gente não reconhece as bênçãos que Deus tem feito para nós. Nós precisamos acordar para isso. Se estiver acontecendo com um de nós, nós vamos despertar. Nós vamos acordar porque nós precisamos virar a chave. Nós precisamos caminhar ao destino correto. Nós precisamos alcançar o propósito de Deus em nossas vidas. Nós não podemos parar, ficar paralisado por um desprezo, por uma paralisia, por uma achar que eu não posso alcançar. Mulheres, não despreze seu marido. Talvez hoje você olhe para ele, fale, eu casei com um galã, e hoje você está um galão. Não despreze seu marido. Ele faz parte do propósito de Deus na sua vida. Ou galã ou galão, ele faz parte do propósito de Deus na sua vida. Não despreze seu marido, mulher. Nós temos dificuldade em ver, em imaginar o amanhã. Nós só conseguimos andar em um destino, em uma direção, quando a gente almeja chegar em algum lugar. Você nunca acordou e falou, hoje não faço nada, vou ficar de olho fechado, não quero saber de nada. A gente não consegue. Hoje pela manhã eu acordei e falei, vou na padaria, vou lavar o quintal, vou lavar uma louça, vou fazer um café, alguma coisa eu ia fazer. E nós todos somos assim. Nós temos que ter uma direção. Assim que a gente acorda, ou até mesmo alguns, já antes de dormir, já sabe o que vai fazer no outro dia. Já começa a bolar, fala, não, a minha parte está feita, agora se Deus vai mudar, amém. Eu sou um desses. Eu já começo a imaginar, eu vou fazer essa trajetória para chegar no serviço. E vou pensando, a minha parte está feita. Deus, Ele sempre prepara algo para nós novo. Mas isso é a parte dele. E nós recebemos isso. Mas a nossa parte a gente tem que ter um destino, tem que ter uma direção. A gente não consegue viver sem uma direção. Precisamos ter uma visão de futuro. A gente só consegue isso quando a gente sabe para onde a gente vai. Quando você não sabe para onde vai, qualquer lugar que te coloca está bom, cara. Você às vezes está como o filho pródigo, comendo aquelas bolotas e está tudo tranquilo. Você não se incomoda, porque você não tem uma direção. A direção que Deus nos dá é seguir adiante, avante, é para frente. Jonas, ele teve uma direção de Deus. Olha, você vai para Nínive, você vai lá, vai pregar, vai falar, porque aquele povo está perdido. Jonas foi, a um período, ele se achou que ele era mais esperto do que o pai. E ele foi para Jope e para Tarse e foi saindo da rota, da direção que Deus o tinha colocado. O que aconteceu, meu amigo? Ele botou um grande peixe que engoliu Jonas e o trouxe de volta. E é assim que o Pai faz com cada um de nós. É assim que o Pai fez comigo. Quando Ele tem uma direção, Ele nos dá uma direção e a gente tenta sair, Ele nos traz de volta. Nós não entendemos a forma, mas Ele nos traz de volta. Amém? Quando nós temos uma direção, um destino e uma direção, existe algo no meio disso, que é o mais difícil.
chamado processo. Eu tenho uma direção, eu vou à direção, eu quero alcançar, mas para mim alcançar eu vou ter que passar por um processo. E isso eu procurei na Bíblia, não tem, cara. Esse processo que é o mais difícil da gente viver. Esse processo que é o mais difícil da gente passar. Porque esse processo quem determina não é por Deus, é por mim e por você. As escolhas são feitas por cada um de nós. Eu estava me lembrando, coisa de louco, mas quando eu acho que eu tinha 12 anos de idade, a minha avó tinha falecido e eu frequentava a igreja Assembleia de Deus com a minha tia. E tinha uma missionária naquela igreja. E ela um dia ela foi orar na minha cabeça e ela profetizou: você, Wilden, um dia você vai ser um pastor. Aquilo entrou no meu coração, sabe, naquele momento. Mas as circunstâncias e os destinos que eu escolhi foram totalmente diferentes de ser um pastor. Só se fosse do campo. Porque eu tive outras escolhas na minha juventude, na minha aborrecência, que não foram agradáveis, nem a mim, nem a meus pais, nem a minha família, a ninguém. E isso fez com que o processo, para que um dia eu alcançasse o projeto de Deus na minha vida, seria mais doloroso, mais difícil. Quantos de nós passamos por dores e somente choramos, somente sentimos? Quantos de nós passamos por dores e aprendemos, e tiramos uma lição, e vamos passar por essa, e vamos sair dessa, e não vamos cair mais nessa? Nós temos que despertar e tirar proveito até mesmo das dores. Quando nós sentimos dores, não é para morrer. Nós somos maiores e mais fortes do que ela. Nós temos que passar por toda a situação, por todo o processo que nós mesmos causamos. Esse processo que é o que nos agrava dentro de nós. Nós como pais, como homens, dentro das nossas casas, dos nossos lares, as escolhas que nós fizemos têm contribuído para que nós alcançamos e nos mantemos na direção do nosso propósito. Eu quero falar com você hoje, sacerdote. Você é sacerdote de um lar, como eu também sou. Você tem contribuído para alcançar o propósito de Deus na sua família, na minha família. Por quantas vezes Deus nos dá uma direção, uma condição e nós vamos contrário? Quem paga não é somente nós, homens fortes, viril, como a gente se achamos, é a família. Nós temos que ser exemplo em todos os lugares. Nós temos que ser exemplo para nossos filhos. Nós estamos fazendo um curso que fala muito de família. E nesse curso fala que hoje em dia estão construindo apartamentos de 19 metros quadrados. Eu falei, não é possível. O professor trouxe um panfleto de um loteamento, 19 metros quadrados. E aí ele se interessou, ele foi saber o porquê. Porque pessoas já não pensam mais em casamento. Elas querem ter uma vida sozinha, tranquila. Para mim eu só preciso de um vaso sanitário, uma cama e uma piazinha pequena. E um lugar para o micro-ondas. É o suficiente. As famílias estão sendo extintas, estão se acabando. Por culpa de quem? De Deus? Não, por culpa de nós homens. E nós estamos sendo exemplos. Nossos filhos olham para nós e falam, não, eu não quero ter uma família. Igual a sua, eu não quero. Nós temos que despertar e tomar a posição dentro de nossas casas, cara. Talvez a gente não quer se expor em uma igreja, em uma escola, no trabalho, em algum lugar, mas dentro da nossa casa nós somos obrigados a nos expor, a corrigir, a trazer para perto. Nós temos que ser o porto seguro da nossa esposa, dos nossos filhos. Quando tem problema, vem aqui, ó, deita aqui. Se eu não resolver, eu recorro para ele que ele resolve. Nós temos que ter nós temos que ser esses homens de braço forte. Saber direcionar
Quanto nós temos vistos que, não tem uma direção, mas por quê? Meu pai não falou, meu pai não me auxiliou, meu pai não corrigiu. Tem uma ilustração que eu já trouxe ela aqui para a igreja, que um dia no meio do culto, para um caminhão de mudança, e a mulher, uma irmã da igreja, desce e começa geladeira, fogão, e aquela bagunça, cama, tudo no fundo da igreja. O pastor foi lá e falou: irmã, o que aconteceu? Ela falou: sabe, pastor, eu vou morar aqui dentro da igreja, porque aqui dentro o meu marido, ele é o melhor marido. Aqui dentro ele sorri, aqui dentro ele me ouve, aqui dentro ele fala comigo. Lá em casa ele me bate, ele grita. Ele não é o pai, não é o homem que ele é aqui. Então eu quero morar aqui dentro. Quantos de nós estamos sendo esses maridos? Não estamos cumprindo com o nosso papel. Estamos fora do nosso destino, da nossa direção. Calma aí, mulher. Calma aí, filho, que eu chego em você. Nós precisamos tomar posição de homens. Homens de Deus. Direcionando a nossa família, a nossa geração para Ele. E por Ele. Vivemos por Ele e para Ele. Não querer trazer só para nós, para cá. Eu estou confortável. Vocês é que se viram. Corram atrás dos seus. Não é isso que nós temos que falar para os nossos filhos. Sabe, irmão, algo que tem gerado aqui dentro, que nós estamos vendo, nós estamos ouvindo, e pior, nós estamos vendo do nosso lado. Talvez dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, os lugares que nós convivemos, na empresa, família nossa, isso está se tornando comum. Homem sem posição de homem. Você vê filho passando a mão: pai, esquenta não, você vai melhorar. Onde era para estar o contrário. Nós temos que tomar posição. Nós temos que ter um destino. Nós temos que dar valor àquilo que Deus confiou a nós. Deus, Ele confiou uma família. Talvez você não tenha filhos ainda, mas você tem uma esposa. Não despreze. Não faça como Esaú fez. Segura, cara. Talvez você não está vendo ainda, mas você vai tomar posse da bênção de Deus, que é a família, sobre você. Mães, auxiliadoras, conselheiras, colunas fortes dentro de nossa casa. Eu fiquei pensando por alguns segundos lá, na hora que eu estava escrevendo isso, o que seria da minha casa sem a minha esposa? O que seria na minha juventude sem a minha mãe? Não teria comida? Não teria roupa passada? Será que seria somente esse pensamento? Não, cara. Quantas vezes você chegou para baixo e não foi o pai, não foi outra pessoa a não ser a sua mãe de pegar assim e te erguer? Cara, você é o melhor filho. Passar a mão assim e falar: você está novo, você está curado, você está sarado. Quantas noites passou acordado olhando e nós não damos valores? Algumas mães se tornam, você não sabe reconhecer se é mãe ou é filha. Não pela roupa, pela juventude, que hoje a beleza ela proporciona tudo isso, né? Mas pelas atitudes. E isso acaba fazendo com que pessoas, com que famílias, né? Acabam. As pessoas olham e falam: não quero prosseguir com isso. Eu vou parar por aqui, porque família não é isso. Eu tenho um exemplo de família. Nós temos a família que Deus criou, que Deus fez, que é pai, mãe, filhos unidos, reunidos em volta de uma mesa. Nesse apartamento de 19 metros não tem lugar para mesa. Não tem lugar para a gente olhar um no olho do outro. Não tem lugar para a gente ter uma comunhão. Sabe, se come-se em cima de um banquinho, aquelas mesas rápidas que dobra e resolve tudo ali. Nós precisamos ter esse momento. Filhos amados, como um pai se alegra quando vê um filho nascendo. Eu vi hoje a filha do Geiso erguendo a Bíblia ali, e eu lembro quando eu peguei minha primeira filha, assim, meu Deus, que felicidade. Erguia como um troféu, cara. Filhos são um presente de Deus em nossas vidas. Mas todos nós somos filhos. E hoje eu queria me atentar para isso. Filhos nós temos desprezados.
nossos pais. Filhos, nós temos desprezado nossas mães. Filhos, nós não estamos sendo os mesmos que somos na igreja, na nossa casa, na escola. Filhos hoje tem um problema muito grave com a autoridade. Se você falar não, é porque não existe porquê. Não. Quantas vezes eu escutei um não do meu pai? E não. Acabou. Eu lembro como se fosse hoje. Tudo bem, ele tinha razão. Mas naquele momento eu não entendi. Eu me troquei, me perfumei, todo bonitão. E eu vou para a domingueira. Quando eu... Não. Rapaz, não é possível. Hoje eu nem vou te pedir dinheiro para ir lá. Não. Acabou. Ia dormir emburrado, chorando, mas um não bastava. Hoje você tem que dar uma porção de nãos. Você tem que justificar o porquê, tem que mostrar o porquê. Aonde é que está o respeito, a obediência? Eu acredito na evolução. Eu até gosto da evolução do mundo. A gente vê novas coisas. Mas não é a evolução que está levando à desobediência. Não é a evolução que está trazendo esse desrespeito de pais com filhos. Filhos, tomem sua posição de filhos. Aprendam a escutar, a obedecer. Nós não podemos continuar avante. Não, eu quero ir para o reino. Eu vivo pelo reino. Mas o reino de Deus é família. O reino de Deus não começa aqui na fonte de avivamento. Ele começa dentro das nossas casas. Isso é o reino de Deus. É olhar para o pai e dizer: eu te amo, com dinheiro, sem dinheiro, com casa própria, alugado, de qualquer jeito, cara. Eu te amo de qualquer condição. Eu te respeito. Mãe, você é tudo para mim. Não podemos deixar isso acabar. Nós precisamos que nossos filhos tenham vontade de gerar. Sabe uma coisa que me alegra muito? É ouvir das minhas filhas: quando eu casar, puxa vida, já ganhei, cara. Não é agora, se acalma. Mas eu já ganhei quando eu escuto isso. Quando eu casar, pega meus sobrinhos e cuida ali, sabe, balança. E eu vejo ela com o filho dela, cara. Como ela vai cuidar bem? Isso é uma sementinha que nós plantamos. O que será de Deus com todo o poder dele? Com todo o seu poder, se não houver aqueles que levem esse poder dele adiante. Se a gente parar com as famílias, o que vai acontecer? Ele vai ter que acabar com tudo e criar de novo, cara. Nós temos que ser a continuidade do que Deus quer para nós. Nós temos que cumprir com o propósito. O nosso destino é o céu, cara. Mas nós precisamos chegar lá, nós não podemos parar. Nós precisamos alcançar o propósito de Deus na nossa vida. Muitos alcançam e se estabilizam. Falam: agora estou na nada, estou sossegado. Deixa o resto correr atrás. Não, não é assim. Nós precisamos buscar. Quantos jovens? Esses dias eu estava conversando com o Jason, e até ia entrando na ministração que Deus está trazendo aqui para esse ambiente, mas eu vou respeitar. Mas nós estávamos falando de Estevão, cara. Estevão quebrava tudo. Talvez ele era mais novo do que você, jovem, mas ele tinha um coração em Deus. Ele proclamava Deus aonde ele estava. Ele rasgava tudo e acabou. Taca a pedra aqui, ó. Eu não nego a ele. Eu amo a Jesus. Eu proclamo Jesus aqui na igreja, mas na minha casa eu também proclamo Jesus. Na escola onde eu estudo eu proclamo Jesus. Aonde eu estou vocês vão ver Jesus. Eu não camuflo Jesus. Pais, mães, nós temos que proclamar Jesus em todos os lugares. Erga uma bandeira da família de Jesus. Nós vamos ter outras e outras gerações. Eu vejo essas crianças, não é pela nossa força, mas eu vejo crianças aqui nessa igreja, cara, que antes de falar, ela adora. Ela fala em línguas. Ela fala em línguas. Antes dela falar a língua do homem, ela fala a língua do anjo. Quantos de nós já vimos isso aqui dentro? Isso é reino de Deus, isso é a vida com Deus.
Isso é você gerar dentro da tua casa, falar, ó filho, você vai ser santo. Você não vai ser engenheiro, filho, você vai ser santo. Você não vai ser advogado, você vai ser um santo aqui na terra. Você vai crescer, você vai ganhar as nações para Jesus. Você vai ganhar vida, você vai resgatar lá do inferno. Você vai lá, vai meter a mão e vai tirar, filho. É isso que você vai fazer. Talvez, cara, eu nunca olhei para minhas filhas e falei isso. Eu olhei para uma e falei, nossa, você vai ser advogada, doutora, para outra, não sei. Mas falta às vezes de nós, pais, olhar para os nossos filhos e falar, filho, você vai ser santo, cara. Você não sabe aonde você vai alcançar, aonde Deus vai te levar. Com os meus braços eu consigo te levar a uma universidade somente. Mas pela força de Deus você vai muito adiante. Você vai resgatar aquilo que eu não fiz, você vai fazer. Nós temos que ter esse pensamento sobre família. Hoje eu estou falando da família. Eu quero falar da família de Isaac. Eu quero falar dos filhos de Rebeca. Eu quero falar de Esaú, de Jacó, do desprezo que ele teve, daquela troca insignificante. Eu troco a minha primogenitura por um prato de lentilha, de um guisado. Quantos de nós já trocamos isso? A nossa família por qualquer outro tempo, por um jogo de futebol, por uma saída com talvez outra pessoa. Quantos de nós já fizemos isso? Cara, nós temos um destino. Nós temos que alcançar o projeto de Deus na nossa vida. Mas nós precisamos passar pelo processo. Nós não podemos ficar paralisados no processo. O processo é nós que geramos. Nós podemos passar por um caminho lindo, trazer um processo correto para a nossa vida. Mas não é o que a gente vê, não é o que a gente traça. A gente traça caminhos tortuosos. Mas Deus, Ele nos dá força. Ele faz com que a gente passe. A gente não vai ficar paralisado. Eu falei para você que com 12 anos eu recebi uma profecia e eu mesmo nunca acreditei. Mas eu sabia que existia assim por ouvir falar, mas não por acreditar. E esses dias, quando o óleo foi derramado, cara, aí Deus me lembrou disso. Eu falei, Senhor, mas precisava passar um processo tão doloroso. Eu precisava chegar ao fim, ao final da minha vida, da esperança da família. Quase perdi esposa, filhos, para depois eu voltar. Ele falou, é necessário. É necessário a gente aprender a perder para saber ganhar, para dar valor às coisas. Quantas vezes você recebeu algo e você não deu valor? Quantas vezes você desprezou? Pô, família, cara, minha mulher tem que me aturar o resto da vida. Foi ela que falou, né, que vai estar comigo até o último dia da minha vida. Não foi eu que pedi para ela falar. Ela falou porque quis. Eu pensava dessa forma, mas eu estava gerando um processo tortuoso de grito, de descaso, de humilhação, de ofensa. Nós podemos evitar tudo isso. Nós podemos corrigir a nossa rota. Nós precisamos começar a dar mais ouvidos à voz do Pai. Cada um de nós aqui já teve um privilégio tão grande na vida, cara. Talvez foi uma única vez. Por mais que você queira, uma vez você ouviu a voz do Pai te falando com você, filho, vem cá. Filho, eu estou aqui. Eu estou aqui de braços abertos para te tirar dessa situação. Eu estou aqui, para te erguer, para voltar a fazer com que você volte à direção que eu quero que você tome. Quantas vezes, quando você era criança, você reconhecia o teu pai chegando, só de ouvir o portão bater, só de ouvir ele assobiar, só de ver ele pisando, subindo a escada. Eu lembro como hoje, nós moramos em algumas casas quando eu era criança, mas meu pai, ele chegava, ele sempre assobiava. Eu já sabia, mesmo que eu não via, mas eu sabia que era ele. Talvez você não se atentou ainda, mas o pai, ele está aqui. Ele está aqui e talvez você ainda não se atentou a isso. E hoje, mais do que nunca, Ele quer fazer com que você volte ao destino. E nós temos que ter um destino com propósito. Nós não podemos estar direcionados a qualquer lugar, cara.
Quando a gente não tem um propósito em chegar ao propósito dele, qualquer lugar para nós está bom. Até a gente cansar, a gente sai, vai para outro, sai para outro, vai para outro. E assim a gente vai tocando. Mas o que Deus tem querendo nos deixar é: família, acorde. Nós precisamos gerar outras famílias. Nós não viemos aqui somente para ser abraçado, acarinhado, né, ouvir uma palavra. Nós precisamos gerar algo dentro de nós. Nós não podemos ficar calados. Nós vemos hoje quantas famílias. Você tem família? Apresenta a tua família. É eu, minha esposa e o Totó. Totó é minha família. Hoje a gente vemos casais dando mais valores a animais do que a filhos. Não quero ter filho, cara. Eu já tenho 2 cachorros. Eu tenho um cachorro, não sou contra não, viu? Mas cachorro é cachorro. Cachorro não é filho. Eu tenho 2 filhas e um cachorro. Vale por 10. Mas é cada um no seu lugar. Hoje, se você vai numa porta de uma escola infantil, o pai nem abre a porta do carro. Vai. Manda ele para dentro aí, já joga para dentro e sai. Agora vai num pet shop. O cara abraça o cachorrinho aqui, vai lá na porta, cobre ele para não pegar um sereno. É assim que está acontecendo com as famílias, cara. Não estou falando para você maltratar teu animal, porque eu amo animal. Mas assim, animal é animal e filho é filho. Família, cara, você foi feito para gerar. Você não foi feito para ficar aí reprimido, se achando que não é capaz. Abre tua boca. Comece a falar do amor que Deus gerou dentro de você. Cara, eu não sei Bíblia, eu não estudei, eu não faço nada, mas Ele fez algo por você. Um dia você ouviu a voz dele. Eu vou te tirar dessa situação. Eu vou resgatar, eu vou te dar a sua família novamente. Eu vou tirar vocês do lodo, do charco, eu vou colocar ali, ó. Eu vou separar vocês. Vocês são parte da minha família, Ele fala para vocês. Nós temos Pai. Por que nós padecemos? Ah, mas é tão difícil. É tão difícil passar essas tribulações. Ele fala que no mundo nós vamos passar por aflições. Mas Ele fala assim, ó, eu venci. E vocês também vão vencer. Nós não podemos ficar parados, achando que o mundo é maior do que nós. As dificuldades, as circunstâncias, a falta da gasolina, cara. Ih, cara, depender de mim, pode tocar o pau aí. Não faz falta. Se tiver ônibus, eu vou de ônibus. Se não tiver, eu vou dar um jeito. Se não tiver, eu fico em casa. Mas a gente tem que entender. O propósito de Deus é maior do que o nosso propósito. Eu não posso clamar pelo meu propósito. Ah, Senhor, Ele sabe. Alguns aqui sabem da nossa necessidade de fazer com que isso se acabe, mas é a minha necessidade. Talvez não seja a necessidade do Pai. Nós temos que mudar a nossa oração, mas para que seja feita a sua vontade, não a nossa, Senhor. Nós oramos, mas nós não entendemos. Faça a sua, Pai, vontade. Mas na realidade a gente quer que Ele faça a nossa. A gente quer que tudo isso se resolva para mim poder encher o tanque do meu carro amanhã e trabalhar confortável. Não é isso que Deus quer. Deixa tudo na mão dEle. Confia, entrega tudo na mão dEle. Por que nós padecemos com a nossa vida financeira, como o Li falou? Quantas pessoas afastadas por Deus por causa da vida financeira, cara? Porque nós não entregamos a Ele. Nós temos a família, nós não conseguimos administrar, trazer o conforto necessário que a gente quer dar, e a gente começa a gastar, a fazer e desfazer, quando pensa que não, a gente está enrolado. Isso é um desarranjo financeiro. Confia nele, entrega tudo a Ele, cara. Ele tudo faz, Ele é a melhor pessoa para administrar. Em casa a gente tem um administrador, não sou eu e nem ela, cara, é Ele. Nenhum dos dois nasceu para matemática, mas é Ele. Confia, entrega. Às vezes a gente vem aqui trazer uma oferta, um dízimo, a gente acha que a gente está fazendo algo, vem até com o peito largo assim. Eu fazia isso, punha assim, ó. Estou fazendo para Deus. Deus não precisa de dinheiro, cara. Já viu Deus comprando alguma coisa? É tudo dele.
Quem precisa desse ato de desprender da matéria somos nós. Nós precisamos ter esse entendimento que a gente só vai evoluir, a gente só vai crescer o dia que a gente desprender disso, cara. O dia que você for embora vai ficar tudo aí. Ainda gera briga, confusão. Fala, o dia que eu for, eu levo tudo. Põe no caixão e leva tudo. A gente tem que desprender dessas coisas. Não podemos querer levar as coisas adiante da força do nosso braço. Mas o Senhor, Ele fala que um dia Ele fez assim, ó. Ele bateu no teu coração. Ele bateu na porta da tua vida e falou assim: deixa eu entrar. Deixa eu entrar para me corrigir o seu destino, botar você na direção correta. Você não vai ser um avião desgovernado sem um destino, sem um aeroporto para descer. Você vai ser um avião direcionado ao céu. E o nosso propósito é estar com Ele um dia, amém? A gente abre mão de todas as coisas aqui para estar um dia com Ele, tranquilo. E assim nós temos que ser, cara. Gere. Você veio para gerar. Você não veio para reter nada. Passou pela tua mão, bota uma mão abençoadora em cima disso. Nós temos o poder de abençoar tudo que passa pela nossa mão. Nossos filhos, o que Deus coloca sobre a nossa vida, abençoa, cara. Compartilha. Nós temos que abençoar mais vidas. Nós não podemos ficar retendo. A minha família não tem que ficar clausurada. Ela tem que ficar aberta para que os outros vejam que existem famílias felizes. Ah não, mas não vou falar porque senão os outros vão botar o oi gordo. Não existe, cara. Mostre que Jesus é vivo dentro da tua casa. E lá existe sacerdote, lá existe uma mãe, lá existe filhos que obedecem, filhos que honram pai e mãe, filhos que querem ver seus dias aumentados aqui na terra pela honra aos seus pais, por obediência. Nós temos que fazer isso. Ah, cara, mas eu já sou pai, eu não preciso disso. Você continua sendo filho daquele maior, daquele pai, aquele que está todo instante de olho em mim e em você. Eu quero te convidar a ficar em pé. Nós vamos orar ao Senhor. Você sabe que hoje Ele está aqui. E da mesma forma que Ele falou com você um dia e você não o desprezou, você o ouviu, te tirou de uma situação, te tirou de duas, te deu vida nova. Lá em Apocalipse 3:20 fala, né? Eu nunca vou esquecer. Eis que estou à porta e bato. E se você abrir, você ceará comigo e eu com você. Eu nunca esqueço desse versículo, só na quarta-feira que eu esqueço. Mas esse versículo ele fala muito, essa palavra de Deus ela fala muito. Que um dia, cara, Ele me resgatou e resgatou você também. Ele me tirou lá daquela situação que eu me encontrava. E quando Ele me resgatou, Ele não trouxe só o Wilden, Ele trouxe a Janaína, a Larissa, a Lorena, os pais, a mãe, a sogra. Ele trouxe uma geração. Por que às vezes você fica se retendo em olhar para Ele e falar: Senhor, me resgata, cara. Me resgata por um completo, Senhor. Eu quero mais. Eu quero continuar sendo não só um filho, mas um pai abençoador. Eu quero ser um exemplo aonde eu estiver, Senhor. Eu quero proclamar a Tua glória, Senhor. Mas que ninguém me reconheça, mas que olhem para mim e reconheçam o Senhor, Pai. Pai, não permita, Senhor, que nós, depois de recebermos tanto do Senhor, Pai, nós não colocarmos isso adiante, Senhor. Nós precisamos, ó Pai amado, praticar, Senhor. Praticar cada vez mais. Irmão, se eu falar para você como é que anda de moto, aqui hoje eu consigo te ensinar. Mas você só vai aprender se você praticar. Você subiu, apertou, ela ligou, acelera, ela anda. Só que você precisa praticar. E a palavra de Deus é dessa forma.
A gente escuta e não pratica. Não podemos desprezar o que Deus tem, cara. Para Esaú ele tinha uma primogenitura, que Jacó, por uma situação, não sei se despertão ou não, conseguiu. Não vem ao caso hoje, mas ele conseguiu. Jacó sabia o que queria, Esaú não. Ele não deu valor àquilo que Deus tinha para ele. E hoje Deus deixa isso para nós. Dê valor ao que Ele tem para você. Cada um de nós sabemos o que Deus tem para cada um de nós. E eu te falo que é maior do que você pensa. Não despreze, busca. Olha primeiramente lá para dentro da tua casa, cara. É lá onde você vai gerar. Nós não conseguimos gerar fora se nós não geramos dentro. É dentro dos nossos, não é casa, é lar. É lar. Porque lar é onde Deus coloca a mão, onde Ele cuida. E é nesse ambiente que nós vamos gerar e trazer famílias restauradas, famílias saradas pela mão do Senhor. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Cante isso, meu irmão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Foi por mim e por você, meu irmão. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Hoje o Senhor está falando com você, meu irmão. Comigo e com você. Volta para o destino que Ele escolheu para você. Meus barcos no
Nós temos um destino a ser cumprido, a ser traçado. Nós temos um foco, uma direção. Nós não estamos ao léu. Nosso caminho é Jesus, cara. É os céus. Nós queremos estar com Ele. Nós queremos conduzir a nossa família a Ele. É tudo para nós e para Ele, por Ele. Eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Ei, eis que estou à porta e bato. Ei, meu irmão, Jesus está falando com você que estava fora do caminho, que fora da direção, que um dia você sentiu o prazer, o gosto de estar no caminho do Senhor e por algum processo fez com que você desviasse. Hoje é dia de você retornar. Hoje é dia de você voltar ao caminho, ao propósito do Senhor. Chega de se render ao processo. Chega de se sentir limitado. Chega de se sentir incapaz. Hoje o Senhor, Ele fala que você é maior do que tudo, que você pode, que você faz, que você é herança dEle. Ei, filho, ei, pai, temos que acordar. Ei, mamãe, é hora de voltar ao propósito de Deus. Nós precisamos voltar ao caminho, à direção. Só existe um caminho, somente um caminho, e nós precisamos voltar a Ele. E hoje é dia, Senhor Deus e Pai, Senhor, hoje nós nos rendemos, Senhor, e pedimos, Senhor, que o Senhor corrija toda a rota, Senhor. Que o Senhor faça, Senhor, com que cada um de nós, ó Pai, possamos voltar, ó Senhor. Aqueles que estão fora, Senhor, que voltem ao foco, Senhor, à direção que o Senhor determinou, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, Ele nos console, Ele nos guie, Senhor, por onde formos, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus. Só tem um recado para dar. Dia 2 e 3 agora nós temos um encontro de casais. Eu queria que os casais que vão participar, 2 minutinhos, uma reunião aqui na frente, após o término do culto. Você, por favor, não vá embora não. A gente temos uma conversa para ter, né? Amém?